Olá, como é bom estar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho sobre coisas que são realmente importantes, que a gente traga à tona essa discussão, para que a gente verifique, para que a gente observe e para que a gente conheça um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de transtorno de personalidade. Não sei se você já ouviu falar, mas nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você já ouviu falar nesse tipo de transtorno? Se você não ouviu falar, eu tenho certeza que de acordo com o que a gente for conversando, com o que eu for falando, você vai identificar algumas pessoas que convivem com você ou com pessoas que convivem com você que tem esse tipo de relacionamento com alguém que tem esse transtorno. O nosso objetivo aqui nessa conversa não é transformar ninguém em expert. Agora eu sei o que é, eu vou sair por aí diagnosticando as pessoas. Não, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é trazer algumas informações, trazer esse assunto para a gente pensar sobre ele, analisar ele e poder ajudar você a identificar algumas pessoas que têm esse transtorno de personalidade e ajudar você também como lidar com esse tipo de gente. Então esse vídeo não vai transformar ninguém em perito. Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu pensei em duas coisas. Te ajudar a identificar pessoas que têm esse transtorno e te dizer como lidar com elas. Mais uma coisinha antes da gente começar a falar especificamente. Algumas pessoas têm o transtorno de personalidade narcisista. Algumas pessoas não. Elas só têm alguns traços narcisistas. Então, há uma grande diferença entre elas. De acordo com o que eu for falando, você vai observando e vai vendo que algumas pessoas realmente ela tem esse transtorno, mas algumas pessoas só têm uns traços. Elas são mais fáceis de tratar na terapia, elas são mais fáceis de conviver. Na verdade, todos nós temos que ter um pouquinho, esses traços narcisistas. Por quê? Porque são eles que fazem a diferença na nossa vida, fazem com que a gente olhe para nós mesmos, queiramos conquistar alguma coisa. São eles que fazem com que a gente pense como ser humano único no universo, Tem muitas pessoas parecidas comigo, mas só existe eu. Não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, mas eu quero conquistar o meu lugar, eu quero ter o meu espaço. Esse é um pensamento que tem um certo traço narcisista. Não é que eu não pense em você, mas eu quero pensar em mim. Então, algum traço narcisista a gente tem que ter, não é verdade? Mas quando é que isso se torna algo ruim na vida de alguém? É ruim para a vida de quem convive com o narcisista. Uma pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela torna a vida de quem ela convive um verdadeiro inferno. O narcisista, ele não tem empatia. Não quer dizer que ele não esteja vendo o sofrimento, a luta de alguém. Ele vê. Ele não consegue ter empatia com outras pessoas. Isso é diferente. Ele não tem empatia com as pessoas. Ele é egoísta. O que ele tiver que fazer para alcançar o objetivo dele, ele vai fazer. Não importa de quantas pessoas ele vai passar por cima, se tiver que fechar a empresa, ele vai fechar a empresa, porque o que importa para um narcisista é ele, os objetivos dele, é como ele se vê. E o que o narcisista geralmente faz? O narcisista, ele é muito inteligente. Ele precisa se tornar a pessoa principal da vida do outro. Ele necessita disso. Para o próprio ego dele, ele necessita disso. Ele precisa fazer com que as outras pessoas se sintam menos e sintam que ele é tudo na vida delas. Então, o que ele faz? Ele vai afastar as pessoas que você ama. Por exemplo, se você convive com alguém narcisista, geralmente o narcisista, ele vai afastar você da sua família. Ele vai afastar você dos seus pais, dos seus amigos, de toda aquela sua rede de proteção. Pessoas que tinham coragem de falar coisas para você, ele vai afastar você. Ele vai falar palavras, algumas frases típicas de narcisistas, Nós não precisamos de ninguém. Que lindo, gente? Isso é horrível. Nós precisamos de muita gente, sim. Mas ele vai tentar colocar isso na sua cabeça. Nós não precisamos de ninguém. Nós só precisamos um do outro.
Aí depois ele começa a minar o seu relacionamento com seus pais, com seus amigos. Ele começa a dizer: seus pais não gostam de mim. Olha como é que eles me tratam. Eu sinto que eles me olham diferente. Olha, aquele seu amigo não é bom. Eles começam a minar, porque na verdade eles querem tirar você desse convívio, porque esse convívio serve de base para a sua vida emocional. E ele não quer isso. Ele quer ser a base do seu emocional. Ele quer ser a pessoa mais importante na sua vida. E aí ele começa a minar os seus relacionamentos, a sua base. E aí depois que ele consegue trazer você só pra ele, isola você. Tem narcisista, tem história de pessoas que mudaram de cidade, que mudaram, sabe, de bairro, de cidade, porque o narcisista colocou na cabeça da pessoa que tinha que conviver só eles, como se fosse numa ilha deserta. E o que acontece depois que ele consegue esse primeiro objetivo, que é isolar você das pessoas, da sua base de relacionamento? O que ele vai fazer? Aí ele vai desconstruir você. É isso que ele vai fazer. Aí ele começa a dizer: só eu que te amo, tá vendo? Como eles não te amavam realmente, eu te amo. Eu amo você, eu não abandono você, eu nunca abandonei você. Eles abandonaram você. Ou ele começa a falar: você não é tão boa assim, sabe? Você só é boa porque você tá comigo, eu que tenho te ajudado. Isso vai tirar de você a sua essência. Você vai ter que parar de olhar pra você, que você é inteligente, que você é boa, para olhar para ele. Porque o que ele quer é que você perceba que tudo que é bom de você veio dele. Um narcisista jamais vai respeitar a sua individualidade. Porque você tem que entender que tudo que você tem de bom veio dele. Se um narcisista faz um favor para você, ele vai te cobrar o resto da vida. Ele vai falar o resto da vida que ele fez isso para você. Então é como se você devesse a ele aquele favor. Troquei um chuveiro, uma torneira para você. Tá vendo como eu sou bom para você? Olha, eu fiz isso para você. Eu dedico tempo a você. E aí você já tá sem a sua rede de proteção emocional, as pessoas que te falavam a verdade, que realmente te amavam. Não tem ninguém para olhar para você e dizer: ei, acorda, menina. Que nem a Ana Maria Braga: ei, acorda, menina. Acorda, menino. Não tem ninguém mais para dizer isso, porque ele te isolou da tua rede de pessoas que faziam bem pro seu emocional, para ele ficar sozinho, para você olhar só para ele, porque ele necessita disso. Agora eu vou especificar aqui alguns relacionamentos com pessoas narcisistas, para você identificar. Vamos começar pelo namoro. Você já teve um namorado ou uma namorada, um noivo narcisista? Eu vou dizer mais ou menos como é que ele age no relacionamento. Ele age mais ou menos como eu acabei de falar. Ele tenta isolar, né, a vítima dele, a pessoa que ele quer, da família, de todo mundo, porque só ele presta, porque só ele é o bom. E depois ele vai minando a vida da pessoa. Ele vai tirando as características da pessoa, a individualidade da pessoa, para que a pessoa não se veja como alguém importante, como alguém útil. Você conhece alguém que namora e que depois que começou a namorar, começou a se afastar dos amigos, da família? Há uma possibilidade muito grande dessa pessoa estar se relacionando com alguém que tem esse tipo de transtorno. Não estou dizendo que é, mas há uma possibilidade muito grande disso. O narcisista, ele sempre se esconde atrás de um porquê muito bem justificado. Ah, eu fiz isso, mas eu só faço isso por causa disso, disso e disso. É um porquê muito bem justificado, totalmente convincente. Não, eu não gosto de ir na casa dos seus pais. Ah, eu não aceito os seus amigos, mas é por causa disso, eles erram naquilo, porque só o narcisista é bom, porque só ele é perfeito. Por aí você já sabe que tem algo errado. Qual é o meu conselho para você que está namorando com uma menina narcisista, com um menino narcisista?
né? O meu conselho é troque de namorado, troque de relacionamento, incentive ele a fazer terapia. Esse é o meu conselho. Não tô dizendo para você fazer isso. Esse é o meu conselho. Esse negócio de dizer assim, não, eu vou ajudar o narcisista, eu vou ajudar ele, tadinho. Você não vai conseguir ajudar um narcisista, porque ele não consegue ser de outro jeito, ele não consegue ser de outra forma. É um transtorno de personalidade. E para mudar o transtorno de alguém, um transtorno de personalidade, é impossível, né? Eu acredito que existem curas, eu acredito que existem novas formas de vida. Acredito sim. Eu acredito que existe cura hoje, acredito em milagres. Sim, acredito. Mas se o narcisista, em primeiro lugar, se ele se conscientizasse que ele precisa de terapia, que ele precisa de tratamento, ele precisaria realmente submeter a personalidade dele a um grande tratamento. Então, o meu conselho é troca de relacionamento. Você não vai conseguir mudar ele. Eu ajudo casais, né? Eu já ajudei casais que eles tinham que, quando eles iam sair, quando eles sentavam num restaurante, né? O homem, né, o rapaz, ele tinha que olhar para ela. Ele não podia olhar para o outro lado, nem na hora de receber o menu. Ele tinha que olhar para ela, porque senão ela fazia um escândalo, sabe? Ah, porque a outra pessoa é ciumenta, é insegura. Não. Ela quer ele olhando para ela. Ela tem que se sentir, ela tem que ser a coisa mais importante da vida do outro. E isso realmente é terrível. Então, se você conhece, você tem um amigo ou uma amiga que tem um relacionamento com um narcisista, marque ele nesse vídeo, incentive ele a trocar de relacionamento. Ah, agora vão ficar falando, ah, você tá mandando eu terminar. Eu terminaria. Mas você que sabe.